Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um casaca no seu coração, meu amigo, minha amiga, você que não conhece o canal do Laureano, bem-vindos. Eu peço a todos vocês que ainda não são inscritos para se inscrever, principalmente o senhor, a senhora que estão descontentes com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike, por favor, ativem o sininho e peço a gentileza de cada um de vocês para se inscrever no canal alternativo Aceita Vascaína. O link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Perfeito? Bom, meus amigos, neste vídeo a gente vai falar aqui sobre o jogo de ontem entre Vasco da Gama e Brusque. Amigos, uma semana para lá de decisiva no Vasco da Gama, tanto dentro de campo, onde a gente tem dois jogos aí importantíssimos, como fora de campo. Fora de campo, a gente vive momentos aí decisivos com relação a uma possível reviravolta aí na presidência do clube. A gente vai falar muito sobre a expectativa aí também de chegada de reforços. Bom, com relação ao jogo aí contra a equipe do Brusque, o Vasco da Gama não jogou nada, mais uma vez um jogo sofrível. O Vasco da Gama, em parte do jogo aí, passou muita dificuldade contra o Brusque e a gente precisa tirar lições aí. Essa vitória não pode maquiar aquilo que o Vasco da Gama apresentou dentro de campo, certo? Graças a Deus a arbitragem jogou ao nosso favor e a gente conseguiu vencer essa partida. Jogo fácil que o Vasco complicou. Me preocupa muito o fato do treinador Marcelo Cabo ele insistir com alguns jogadores aí que não tem condições de vestir a camisa do Vasco da Gama. Me preocupa ainda mais as declarações pós-jogo na coletiva de Marcelo Cabo, um cara que precisa ter óculos, precisa enxergar o que verdadeiramente foi o jogo. Falar que o Vasco dominou, falar que o Vasco teve controle de jogo é fanfarrice diante do que o Vasco apresentou. Gol da vitória do Vasco saiu aos 43 minutos do segundo tempo. Então o Vasco tem que melhorar e melhorar muito. O importante mesmo, o Vasco jogando mal, foi a vitória do Cruz Maltino. O Vasco chegou à sexta colocação, abriu 4 pontos aí do Z4. O Vasco está apenas 2 pontos aí de diferença para o G4. E essa semana é uma semana aí para as pretensões do Vasco da Gama na Série B bastante significativa. O Vasco da Gama tem um jogo agora contra o Goiás no Serrinha na quarta-feira. É um jogo aí de 6 pontos. O Vasco vencendo passa aí o Goiás, vai entrar aí no G4. É onde a gente tem que estar aí nessa Série B. E depois a gente faz um jogo contra o Confiança no estádio de São Januário. Acho que essa semana Pássaro precisa se mexer sim, trazer reforços aí para o Vasco da Gama. O Vasco aí em determinadas posições, principalmente na defesa, é uma equipe aí que deixa muito a desejar. Outra coisa que me preocupou é porque a gente vê o elenco do Vasco da Gama muito rachado. O elenco do Vasco aí não está bem. Há um conflito aí entre os atletas do Vasco da Gama. Isso ficou muito claro ontem. Jogadores do Vasco muito nervosos e o grupo aí dividido
E esses caras ainda conseguiram dividir mais o grupo do Vasco, lançando essa campanha aí. Castan pensando de um jeito, Cano pensando de outro jeito, e o Vasco precisa de união para sair dessa situação aí. Bom, com relação a essa situação na justiça aí, certo? Não existe outra solução. Solução para o Vasco da Gama hoje é a implementação do projeto Somamos no clube. Esses caras que estão aí só fazem o Vasco da Gama passar vergonha. O Vasco hoje só serve de chacota para os outros. Por isso a gente tem uma expectativa muito grande esta semana, que a gente tenha novidades aí nos dois processos aí, o do Templário e também aí com relação a qual o Dr. Walter Brito moveu aí na justiça. Bom, com relação ao STJ, a gente tinha uma grande expectativa dessa decisão ter saído na última semana. Perfeito? A gente espera aí que o Dr. Cueva dê uma decisão essa semana. O Vasco tem pressa. O Vasco, infelizmente, está aí nas mãos do judiciário e estamos aqui de braços atados, vendo aí um clube sem perspectiva nenhuma. Com relação à ação dos Templários, não é diferente. A gente também vive momentos decisivos na principal ação aí, onde pode colocar o Levenciano como presidente do Vasco da Gama. Na ação dos Templários, a gente aguarda aí as decisões aí do Dr. Camilo Rulieri. Dr. Camilo Rulieri precisa se posicionar aí com relação à permanência ou não do Dr. Paulo Roberto. Ele precisa liberar o Dr. Paulo Roberto para dar uma sentença. Ele precisa aí decidir o relator da ação e julgar aquela liminar que foi concedida aí no dia 25 para o Jorge Salgado. Então é momentos aí que são de total relevância aí, e a gente espera, principalmente nessa ação dos Templários, onde o Dr. Camilo Rulieri sentou no processo desde o dia 3 de maio, que a gente tenha aí essa semana novidades aí, porque o Vasco tem pressa. Repito novamente, o Vasco tem pressa. E com esses caras que aí estão, não tem perspectiva de melhora. Com relação ao dia, pode sair hoje, pode sair amanhã. A tendência é que a gente tenha novidades sim nessa próxima semana aí, porque pelo tempo que está demorando, já deveria ter saído aí novidades aí com relação a esses dois processos, certo? A gente vai acompanhar muito aí os bastidores aí com relação à política do Vasco e vamos cobrar aqui sistematicamente por um time que apresente padrão técnico e tático para jogar contra a equipe do Goiás e sobretudo a questão de reforços, porque o Vasco da Gama precisa, o Vasco tem necessidade. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!